E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez nesse podcast no EchosCast com a presença ilustre do meu amigo Renan Moser. Fala, pessoal! Leonardo Freitas. Valeu, tamo aí, tamo junto. Douglas Joanes. Fala aí, galera. E Alessandra Machado. Olá. E aí, como estão vocês? Top demais. Tudo tranquilo. Graças a Deus estamos bem aí. Tudo certo, graças a Deus. Estamos juntos aí de novo. Então, pra gente entender um pouco quem é cada um, certo? Eu falei o nome de todo mundo, mas a gente vai entender um pouquinho. Renan, vocês já conhecem, né? É esse cara aí, que a gente não precisa falar muito dele, mas... Leonardo, se apresenta aí, Leonardo, pra gente. Fala quem você é, de onde você veio. E aí, pessoal, meu nome é Leonardo Freitas, né? Tenho 27 anos, tô nascido aí no mesmo ano, mês e dia que o Douglas Joanes, que está participando hoje aqui com a gente. É uma coincidência. Os melhores nascem em agosto. Os melhores nascem em agosto e principalmente dia 27 no ano de 1992, não é isso, Douglas? É isso daí. É isso daí. Nascemos juntinhos aí e Deus nos deu a oportunidade, né, de poder caminhar junto durante muitos anos, aí tanto na escola, depois também na igreja. Para quem não sabe, aí a gente congregou, congreguei mais de 10 anos na igreja metodista, Douglas veio logo depois, a gente caminhou um tempo junto. A gente ficou, né, Douglas, mais ou menos uns 3 anos aí na liderança da juventude, e Deus nos deu a oportunidade, né, de tocar o terror na liderança lá, de poder participar. A gente teve vários projetos, né, de evangelismo, e um dos maiores que eu sei que a galera que conhece foi o Salva Vidas, né? A gente ficou mais ou menos 1 ano e meio nesse projeto aí, que eu consegui contar foi mais ou menos umas 70 conversões, Deus abençoou muito, mas durante o período da minha vida profissional, né, e também eu estava fazendo faculdade, eu precisei vir para Macaé. Hoje eu estou na Igreja Batista da Restauração. Eu não estou no cargo de liderança dos jovens, mas eu me sinto líder, né, porque a minha essência é de liderança, né. Eu busco sempre ser relevante e uma referência nessa geração. Eu não estou no cargo de líder, mas eu, né, não estou, mas eu sou, porque a gente precisa ser, né? E hoje eu participo também lá do grupo de jovens e sou um dos braços lá do nosso líder Edson, da Igreja Batista da Restauração. E aí, Douglas, se apresenta aí pra gente. Fala aí, galera, sou Douglas Joanes, eu sou da Igreja Metodista de Casimiro de Abreu, como o Leonardo falou aí, né? Tenho 27 anos, nós temos assim, a bênção, né? Coincidência de nascer no mesmo dia, no mesmo ano, só diferença por 12 horas, né? Ele nasceu 8 horas da manhã, eu nasci 8 horas da noite, dá pra perceber pelo tom da pele, né? E mais uma coincidência que o Léo não falou aí, é que a esposa dele nasceu no dia 10 de janeiro de 1995 e a minha esposa também nasceu 10 de janeiro de 1995. As mães dela foram colegas no hospital, né? Para você ter noção como que é. Parece a ligação brincadeira, né? Parece piada. Mas minha caminhada começou também com esse irmão aqui, com o Leonardo, a gente se conheceu na escola, e ele foi me levando para a igreja, né? E hoje, graças a Deus, eu faço 12 anos de caminhada, né? Para a glória do Senhor Jesus. E hoje eu não sou líder de jovens, né? Mas já fui vice-líder de liderança de jovens com o Léo. E foi um dos melhores anos, né? Nossos, né? Na igreja. Acredito que ele também vai confirmar isso. E hoje eu não estou mais como líder de jovens, mas estou como líder de Ministério de Louvor, né? E acredito que a liderança de jovens nos ajudou bastante a ter uma maturidade, a aprender, para que a gente pudesse estar, né, hoje na caminhada com o Senhor. E também a gente está aí com a Alessandra Machado. Fala para nós, Alessandra, se apresenta aí para gente. Olá, pessoal, boa noite. Então, meu nome é Alessandra Machado. Esse negócio aí de ano que nasceu, eu achava que nem precisava, mas, né? Não precisa falar. Não tem problema não, brincadeira. Tenho 48 anos, desses 48, há 30 anos sou serva do Senhor, graças a Deus por isso. Desses 30 anos, em torno de uns 13, 14 anos, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, ADCA. E desses 13 anos, passei
na juventude, pelo menos uns 8. 3 primeiros anos na regência, pela graça do Senhor, pela misericórdia, mas eu acredito que Deus, não é por dom, não. Assim, mas eu acredito que Deus tinha um propósito comigo ali, não só na regência, mas também 6 anos quando a diretoria da Mocidade, né, como vice-presidente. E ali pudemos aprender muito e acredito que passar também muita coisa. Sou mãe de 2 jovens, né? Quando eu fui convidada, eu levei um susto, né? Já uma senhora, para ir para a Mocidade, falei, esse negócio não vai dar certo. Mas graças a Deus foi uma bênção e é isso, pude passar um pouco da minha experiência e aprender muito lá. Foram grandes desafios e desafios maravilhosos. Então, Alessandra, você falou, você foi chamada para compor aí a diretoria da Mocidade, né, como vice-presidente, e foi um desafio para você essa questão de você liderar, você sendo um pouco mais velha, né, porque a gente tem aquela questão, porque tem os prós e os contras, né, você ser mais velho, porque você é mais experiente, dar os conselhos, então a gente tem aqui 2 grupos, a gente tem você compondo o grupo mais experiente, né, as palavras aí mais sabedoria, mais experiência, tem Douglas e Léo aí, são a parte mais jovem, então entendem um pouco mais a mentalidade dos jovens, porque são jovens, efetivamente, mas também não, vamos dizer assim, não trazem a bagagem, a experiência de quem é mais velho. Naturalmente, a pessoa que é chamada para liderança, eles não foram chamados à toa, com certeza eram pessoas que já tinham uma maturidade, já demonstravam uma maturidade, mas a questão da experiência o tempo traz. Então, como é que foi isso para você entrar aí como líder de jovens, sendo mais velha do que os jovens aí, mais experiente, vamos dizer assim, mais velho fica muito feio, poxa. Então, eu não tenho problema com isso não, tá, Renan? Tá tranquilo. Foi um susto. Foi um susto, embora, desde que eu me converti, com os meus 18 anos, eu sempre fui muito atuante na igreja. Então, eu era de congregações menores e você acaba, né, vai para vários departamentos. Só que, né, os anos vão passando e você não imagina, naquela altura do campeonato, ingressar numa vice-presidência ou numa regência de jovem, né? E foi um susto realmente, que eu falei, meu Deus, jovens, cabeças, né, totalmente diferentes, pensamentos, enfim, que isso não vai dar certo. Mas, graças a Deus, a gente trabalhou, assim, foi uma experiência muito boa, como eu falei, nunca senti, assim, que quando eu falava era algo que de repente os jovens olhassem e não dessem ouvido por eu ter mais idade, pelo contrário, eu conseguia, nos momentos que eu precisava ter voz, dar uma palavra, e tinha momentos que eram bem, assim, complicados, que eram momentos que a gente estava se preparando para congresso, que você não está lidando só com uma juventude de uma igreja, e sim de todo um campo, e você conseguir ter voz, ser uma pessoa de mais idade, é bem complicado, mas a gente conseguia, e eu acredito que tudo isso devido à convivência que a gente mantinha com os jovens fora, né, desses eventos. Eu sempre procurei ter, por mais que eu tivesse mais idade, mas está com a minha mente. Eu tenho 2 filhos jovens, então a gente sabe um pouco a linguagem, né, do jovem. Não adianta você ser retrógrado, aquela coisa de você, aquele pensamento, tentar levar para dentro da juventude um comportamento antigo. Não adianta, você também tem que se adequar.
E eu acredito que eu conseguia fazer isso. Pelo menos era bem aceita, assim, era bem ouvida e conseguia passar aquilo que eu queria. Com certeza, né? Porque eu fui liderado, tive a honra de ser liderado por Alessandra e, assim, para mim foram os melhores anos, assim, de juventude, por mais que eu já não fosse tão jovem assim também na época. Eduardo é velho também, gente. Eduardo, eu tô bem velho. Eduardo pode ficar do lado do seu lado aí, Alessandro, nesse segundo grupo. Eu já sou, assim, já indo pro segundo grupo e por aí. Então, a Alessandra falou um pouco da experiência dela, sendo um pouco mais velha na liderança dos jovens. E, assim, a gente tem um contraponto, né, que é Douglas e Leonardo, que foram líderes juntos, né, sendo mais jovens, talvez, até que alguns liderados deles. E como é que foi isso daí para vocês? Como é que foi esse desafio? O que acontece? Eu sou irmão mais velho, para início de conversa. Então, meus pais se separaram, então boa parte assim, do tempo minha mãe teve que trabalhar, então nisso eu tive que assumir a responsabilidade de cuidar da minha irmã. E isso gerou em mim uma maturidade, uma responsabilidade, né? Então nisso fica fácil, né, você lidar, quando você é uma pessoa que cresce com responsabilidade, te dá uma facilidade de você falar com pessoas mais velhas que você. Então, graças a Deus, eu nunca fiquei perdido em questão disso. E hoje, né, como um desafio de ser mais novo, é a gente entender, né, tipo, a diferença, né, das gerações, tá? Que isso daí é muito importante, né? Acredito que vai dar uma brechinha para a gente falar um pouco disso mais para frente. Mas nós sabendo diferenciar as gerações, você consegue intercalar, porque eu creio que a nossa geração de hoje, quem tem 27, 28, até 30 anos, eu acho que é a geração que consegue fazer o link de tudo. É aquela geração que consegue falar tanto com os adolescentes como os mais velhos, né? Então, para a gente é até mais fácil fazer essa ponte, porque a gente consegue falar com eles. Então, nós somos privilegiados nisso. Hoje, você pegar uma pessoa de 50, 56 anos, alguma coisa assim, falar de, por exemplo, uma coisa que é a atualidade do adolescente, Free Fire, né? Vamos dizer assim, ele vai achar que é uma fritadeira elétrica. Fritadeira elétrica não é tudo igual. Só na Polishop você tem a original Air Fryer Viva. Né? Alguma coisa do tipo. Né? Por quê? Porque não entende aquela realidade. Né? Mas a gente, como tá nessa ponte aí, a gente consegue falar com todos eles, entender o que eles estão dizendo. Né? Então, há um privilégio também de ser essa idade aqui, porque você consegue fazer ponte entre todas elas. Isso aí. Aí o Douglas, ele até comentou muito bem, né, essa questão, eu sempre senti, né, pessoal, que tanto eu quanto o Douglas, a gente tinha essa facilidade, né, eu me sentia, né, e senti o Douglas também, pessoas fora do nosso tempo, né, sempre um pouco à frente, sabe? Eu percebia a forma que alguns amigos nossos conversavam e eu via que a gente estava à frente daquilo dali. E acredito que até também com sabedoria dos nossos pastores, quando selecionou a gente para estar ali na frente, ele também viu isso na gente, a forma que a responsabilidade que a gente já tinha na igreja, de algumas coisas que a gente já tinha feito. E para quem está liderando na juventude, né, com certeza, se você é novo, né, a gente na época tinha 23, 24 anos, e provavelmente você vai ter pessoas mais velhas que você, a gente teve algumas dificuldades, né, Douglas, com algumas pessoas que tinham a idade mais alta que a gente, né? Às vezes as pessoas não aceitavam tanto a nossa liderança. A gente percebia até que a nossa idade era como se fosse um teto, né? Não tinha muitos jovens acima dessa idade, eram poucas pessoas, né? Normalmente eram pessoas abaixo disso. E eu vi que, assim, a gente teve que adequar alguma estratégia, que algumas igrejas fazem isso, a nossa, aqui eu estou hoje aqui na Batista da Restauração, a gente até faz dessa forma, onde a gente segmenta um público, né, pessoas com menos de 20 anos e pessoas entre 20 e 30, porque a gente vê que tem uma diferença muito grande aí, né? Porque normalmente as pessoas que têm abaixo de 20 anos são pessoas que estão formando pensamento, ainda estão ali no ensino médio, são pessoas que sem dinheiro, mas que têm muito tempo livre, né? Que eram pessoas que normalmente faziam parte da nossa liderança, né, Doug? Que dificuldade. O pessoal tinha muito tempo livre e não tinha dinheiro nenhum. Já o pessoal que tem entre 20 e 30 anos, normalmente é o pessoal que já está na faculdade ou saindo da faculdade, já está vivendo uma vida profissional estável, e aí a pessoa já está com um relacionamento sério para casar, e às vezes a pessoa já tem uma certa condição, mas não tem tempo livre, então já é uma outra linguagem, uma outra forma de falar.
Então, a gente tem que buscar uma forma e estratégias para conseguir alcançar esses dois públicos. Dependendo do tamanho da igreja, você consegue segmentar com líderes, né, de pessoas abaixo de 20 anos e pessoas que podem aí estar ajudando o pessoal entre 20 e 30 anos. Então, não querendo esticar muito o assunto, mas Léo falou uma coisa muito interessante, que eu acho assim, que é o maior desafio hoje é a gente entender isso, né, na liderança dos jovens. Essa questão das fases, tá? Você vê que já está diferente, sabe? Há um tempo atrás, uma galera de 20, 22 anos, os caras já estavam buscando sua casa própria, construindo família. Hoje o cara já está para lá dos seus 35, nem pensa nisso. Tá na casa da mãe. Então mudou muito o pensamento. Oi? Ele tá na casa da mãe. Mudou. Alessandra, tem alguém cutucando aí, alguém perto de você aí, Alessandra? Meu Deus, acabei de entregar aí. Tá entregando. Foi mal, não foi proposital. Não foi proposital, me perdoa. Né? Mas é uma verdade. Mas é uma verdade. Você pega jovens com 30, 35 anos, tipo assim, que não tem perspectiva de vida. O cara prefere gastar muito, muito dinheiro em carro, em moto, mas ele não pensa em um casamento. Ele não pensa em sair do aluguel, entende? Então, há uma diferença, assim, de maturidade. Então, a gente tem que entender, tipo assim, que hoje, uma galera de 15 anos, hoje, se você passar 10 anos atrás, uma galera de 15 anos já era bem diferente. É uma galera de 15 anos que já tinha uma maturidade. Né? Eu e Léo, a gente começou a trabalhar com 15 anos, não foi, Léo? 14 anos. Começava a trabalhar... Lá na cerâmica, lixando cerâmica. Lixando cerâmica, responsabilidade. Hoje a galera de 15 anos, meu irmão, passa a tarde toda no game. Então, cara, é uma coisa muito diferente. Então, um desafio para os jovens hoje, para o líder de jovens, ele se atualizar e saber onde que ele está. Porque a juventude, ela não é mais a mesma. E corre o risco também de passar mais uns 5 anos e você ver tudo diferente novamente. Eu acho, assim, que dentro do que o Douglas falou, eu acho que a internet, ela veio para nos ajudar muito, mas ela também tem os contras, né? E eu acho que que a internet também, para essa geração de jovens e tal, ela acabou também prejudicando bastante. Primeiro que, assim, o apelo ao consumismo está muito grande. E o jovem ele não quer nunca ficar para trás do outro, né? Então, você está sempre naquela ânsia de conquistar e sempre aquele apelo a mais. E eu acho que com isso também estão se pensando na questão da família, de se montar. Hoje a prioridade não é essa. E antigamente, pelo menos, né, eu falando aqui na minha geração, as pessoas começavam a vida muito cedo. Por quê? Primeiro, que era tudo muito dificultoso. Até para casar, você não casava já tendo tudo. Você já não casava, muitas das vezes, tendo nem a casa para morar. Você ia viver de aluguel para conquistar juntos, entendeu? Hoje em dia, a conquista está muito pessoal. Sabe, eu acho assim, mais entre os jovens, eu não sei se vocês concordam, mas o que eu observo é isso. Há um apelo muito grande para esse consumismo. E, às vezes, o poder aquisitivo não acompanha, entendeu? Eu acho que isso também ajudou bastante, que veio com a chegada aí da internet, acelerou muito isso, né? Eu te quero, eu te adoro, pai. I suddenly found myself drifting far from the shore. I was carried away much further than I'd ever gone before. I thought I'll need some... Essas coisas que a gente está falando, tudo isso, o jovem precisa de um direcionamento para saber lidar com tudo isso, né? Então, o ideal é que se venha de casa, né? Meu filho, eu, por exemplo, eu recebi um ensinamento do meu pai, meus avós, vi a vida que eles tiveram e tive aquilo por exemplo, igual o Léo falou, o Douglas falou, trabalharam desde cedo, eu também trabalhei desde cedo, eu recebi isso do meu pai, essa questão, o valor do trabalho, o valor de você conquistar as coisas através do teu trabalho, o trabalho ele vai
te dar integridade, dignidade, vai formar o teu caráter. Então, às vezes, quando isso não parte de casa, por exemplo, fica um pouco a cargo também da liderança, por que não, a liderança de jovens, trazer esse tipo de direcionamento para o jovem. Porque a gente não está ali o líder, ele não está ali só para fazer, vamos dizer assim, congresso, ele não está ali só para fazer festividade para os jovens, fazer culto. Ele tem uma figura de liderança, de aconselhamento, de direcionamento, de, poxa, entender, ajudar o jovem a progredir, a encontrar o caminho dele, tanto como servo do Senhor, como serva do Senhor, mas também como pessoa, né, como homem, como mulher na sociedade. Eu acabo entendendo que a figura do líder em si, ela é meio que uma figura tipo de um paizão, de uma mãezona, porque eu acho que é isso que os liderados enxergam quando você está liderando. É alguém que você pode se espelhar. E assim, uma coisa que eu acho muito importante é a questão do exemplo na liderança. Que quando a gente dá bons exemplos, é muito mais fácil as pessoas seguirem a gente pelo exemplo do que pelo que a gente fala. Isso aí. Eu acredito também, Eduardo, como você está falando, que a gente pode até ensinar o que a gente sabe. A gente aprende muitas coisas durante a nossa vida, né? Mas a gente só vai multiplicar nas pessoas aquilo que realmente a gente é. Porque muitas das vezes aquilo que a gente sabe, que a gente ensina, não é, na verdade, a nossa essência. Né? Então, a juventude, principalmente, né, os jovens, a gente via muito isso, o pessoal ficava muito ligado naquilo que a gente fazia, sabe? Vendo as nossas atitudes, porque é o que importa muito mais. Né, aquilo que a gente faz, como a gente trata a nossa família, como a gente trata a nossa esposa, eles estão sempre de olho nisso tudo, né, como a gente trata um ao outro, então a gente tem que estar sempre muito atento às nossas ações, que elas vão falar muito mais que as nossas palavras. E eu vejo também, galera, tipo assim, que a gente tem que ser referência, mas gerando uma identidade, né, no seu liderado, né, para ele se descobrir e ele ser alguém. Né, que às vezes o liderado em busca de uma identidade, ele vai querer ser como líder, né, que aí tem um problema também, que no momento que o líder ele pisar na bola, corre o risco até da pessoa se desviar. Então, se a gente não se atentar a ter que é muito importante hoje, é de ter uma figura ilibada, sabe? Tipo assim, que incorruptível, de assim dizendo, claro, errar a gente vai errar, eu tô falando que a gente vai ser o santo, né, mas tipo assim, não é aqueles erros que vai fazer custar o teu ministério, sabe, custar, tipo assim, a vida de um novo convertido, que a gente tem que entender, porque por onde a gente anda, tem pessoas que copiam a gente, que seguem o mesmo passo que a gente, então o líder ele tem que estar atento a isso. Ele tem que estar atento que tem pessoas olhando a ele e a postura que ele tem diz muito sobre o ministério dele, como que ele valoriza o ministério dele. Eu sempre penso que a liderança, a questão de você ser uma referência, você ser um exemplo para a pessoa, para os seus liderados, não tem que ser um fardo para o líder. Eu acho que tem que ser uma coisa que o líder vai abraçar, porque Paulo ele fala, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, se você tem uma vida regrada, uma vida de comunhão com Deus, você pode dizer, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que o mesmo Paulo que fala isso, ele também fala que dos pecadores ele é o maior, que o mal que ele não quer fazer ele faz e o bem que ele quer ele não faz. Então, você entender que você é falho, você é pecador, você é figura do líder, mas você também erra, você também peca, você também tem as suas dificuldades, mas a despeito de tudo isso, você ainda consegue dizer, olha para mim porque eu estou olhando para Cristo. Eu não sou perfeito, você não pode passar para a figura de que eu sou perfeito, porque eu acho que está nisso. Às vezes o líder ele quer passar uma figura de que, não, eu sou perfeito, eu não erro, eu estou acima disso tudo, e ele esquece de que ele é humano como todo mundo e ele também erra. E aí quando ele passa essa figura, conforme você falou, Douglas, amanhã depois ele erra, ele não vai errar sozinho, ele não vai cair sozinho, ele vai levar toda uma galera com ele que estava seguindo os mesmos passos dele. Nessa questão de referência, eu acredito que um líder jovem, no caso, cada um na sua faixa etária, ele é mais referência, porque há aquela identificação. Então, você meio que se espelha.
E uma coisa que uma vez eu ouvi uma frase e aquilo me conflitou muito. Eu pensei muito a respeito, que falava assim, que a gente age como a gente gostaria de ser, mas que a gente reage como a gente realmente é. Cara, a gente pensar nisso e muitas das vezes olhar para as reações, né? Você se preocupa. Como o Renan falou, na verdade, não tem que ser uma coisa que nos cause, assim, que nos deixa tão preocupados. Não, eu tenho que ter uma vida íntegra, eu tenho que me mostrar assim. Não, você tem que ser como você realmente é, viver, mostrar o que você realmente é. Porque se você não tem uma vida reta, uma vida íntegra, uma hora isso vai sobressair. Porque a gente vive várias situações. E uma hora isso vai vir à tona, em alguma situação. Isso é bem sério, né? A questão de ser referência, essa questão de ser essa pessoa que é referência, né? Porque se você não conseguir ser referência para os seus liderados, dificilmente o que você vai falar, eles vão acatar, eles vão ouvir. Porque, enfim, cara, se você for olhar até o próprio exemplo de Jesus ele ensinava através dele, da vida dele, de como ele agia. Muito mais, você via Jesus ensinar muito mais da maneira que ele agia do que com o que ele falava em si, das atitudes que ele tinha do que com o que ele falava. Então a gente precisa pegar aí e ser referência, fazer nosso trabalho com excelência. Isso daí já tem aí uma mensagem subliminar, tá, Alessandra? Trabalho com excelência. Você lembra lá do ano da excelência? Então, olha, mas meu amigo Vinícius, ele precisava estar aqui para falar, né? Falar mais essa excelência. Puxa a orelha dele mesmo. Puxa aqui na gravação, você puxa a orelha dele, que ele é um vacilão. Então, a excelência, o ano da excelência que foi proposto, né, pelo Vinícius, foi algo que marcou muito aquele momento que a gente estava vivendo, porque você passa anos vendo uma mesma metodologia acontecendo e você meio que está na igreja, você vai meio que seguindo aquele estereótipo, né, aquela situação. E naquele ano a gente sentiu algo no coração de que a gente não queria aquela mesma situação, aquela mesma metodologia, a gente queria fazer algo diferente. E, assim, foi algo muito prazeroso para a gente e poder passar isso para a juventude na questão de buscar a gente dar o nosso melhor. E a gente procurou fazer todo um trabalho, um ano inteiro, e não chegar num congresso, que muitas das vezes, né, tudo culmina ali no congresso, e chegar naquele último momento, querer entregar algo para Deus. Porque essa não era a intenção. A gente quis viver todo aquele ano, né? A partir daquele ano, a gente viver todo um processo do nosso de uma doação, algo especial, entendeu? Não algo que nos sobrasse, e sim algo que nós dessemos a mais para Deus do que nós não fazíamos, entendeu? Então, a gente procurou basear o nosso trabalho não só dentro da igreja, mas com as congregações, com os jovens do campo, a gente levar uma nova mentalidade a respeito disso. Vinícius nos propôs isso e a gente começou a trabalhar em todas as áreas. Era na área espiritual, nas visitas, nas reuniões, nas orações. A gente começou a questão do buscar, sabe? Não ser só aquela coisinha
aquela rotinazinha de você ir para a igreja, é oração, é um ensaio. Não, mas que causasse um prazer, você tivesse o prazer. A gente sentia assim, aquele prazer de estar junto, de estar se reunindo, de estar convivendo, porque a convivência também traz a comunhão, entendeu? Então, da gente não fazer nada que fosse por obrigação. Um ensaio é uma obrigação. Não, eu quero fazer porque eu quero ir ali dar o meu melhor. E através do meu melhor, a gente sabe que, né, Deus vai abençoar, porque muitas das vezes, sem fazer, né, Deus já abençoa demais. Então, imagina eu dando aquele meu melhor. A busca diferenciada, a entrega diferenciada, enfim... Foi não só naquele ano, mas no decorrer de todos os outros anos, algo que nos impactou bastante. Quando você, como líder, né, ou os vice-líderes, né, que também são os líderes, né, quem faz parte ali daquele grupo de liderança, propõe algo para os jovens, né, tem uma mentalidade, a gente quer trabalhar isso. Fato é, só vai funcionar se a galera chegar junto, né? Então, como é que você faz isso? Você vai mudando a mentalidade da sua juventude, né? Porque você vem de uma situação onde todo mundo trabalha assim, vamos fazer de qualquer jeito, e não é bem assim. Então, gente, a gente vai fazer com excelência, vamos fazer o melhor para o Senhor e tudo mais. Então, quando você propõe, quando você já chega com uma ideia nova, o pessoal já fica, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E aí você começa a trazer algumas coisas novas, isso vai trazendo motivação para o grupo e, consequentemente, tudo vai ficando mais fácil. Porque você fazer as coisas quando o pessoal não acredita, quando o pessoal não chega junto, não flui. E o interessante é que, assim, a gente tem situações diferentes, igrejas diferentes, e eu acho que experiências bem próximas, porque com Douglas e com o Léo, foi um negócio também assim, né, cara? Vocês tiveram, eu lembro muito do Salva Vidas, né, que vocês tiveram uma ideia muito louca de fazer um culto, acho que era 10 horas, 11 horas da noite, né? 9 horas, sei lá. Então, eu vejo, assim, só para o pessoal que está ouvindo, às vezes não criar um bloqueio, tá, pessoal, sobre a questão da excelência, porque eu já tive essa dificuldade. E se você fazer uma coisa com excelência é diferente de você fazer algo perfeito, tá? Porque excelência é você fazer tudo da melhor forma com os recursos que você tem. Porque o que acontece muitas das vezes é que a gente espera para colocar um projeto em prática quando aquilo está perfeito. E eu costumo dizer que uma coisa feita hoje é melhor que um projeto perfeito que sempre fica para a semana que vem e, na verdade, nunca acontece. Como teve muitos projetos na juventude nossa, né, Douglas? Douglas vai lembrar que a gente deixou de fazer, que esses projetos foram enterrados porque a gente queria que ele ficasse perfeito. Graças a Deus, ele nos deu a oportunidade de muitos projetos colocar para frente, tirar essa limitação da nossa mente. Mas muitos a gente enterrou porque a gente queria que primeiro ficasse perfeito. Então, se aquilo que tem na sua mão, né, não é o suficiente, né, tenha certeza que isso que você tem uma semente para você plantar e começar a fazer. E o projeto Salva Vidas, né, como o Eduardo falou aí, que foi um projeto que a gente tocou o terror, né, em Casimiro aí, né, Douglas? E o pessoal pôde participar com a gente aí, muitas das vezes, onde foi um projeto que nasceu no nosso coração, que a gente queria estar abraçando, né, a juventude, né, realmente fazendo algo diferente para poder atrair jovens. O nosso principal objetivo não era as pessoas que estavam só ali na igreja, a gente queria consolidar eles, mas a gente queria buscar as pessoas que estavam fora, sabe? Então a gente tinha toda uma forma diferente, como vocês participaram lá, mas que no final a gente sempre tinha o objetivo de levar a palavra de Deus. E graças a Deus esse objetivo final a gente conseguiu alcançar, por isso a gente obteve muitos resultados. E a gente sempre, juventude, era sempre o pós também. Quem não lembra, né? A gente ficava lá, o culto acontecia de 9 até 11 horas da noite, na sexta-feira, e depois disso a gente ficava ainda lá na igreja, né? Com o pessoal, porque os jovens, eles precisam desse pós-culto, né? Eles precisam dessa amizade, desse relacionamento. Porque muitas das vezes, na hora do culto ali, as pessoas não têm como ter esse relacionamento. Então, a gente queria criar esse ambiente onde as pessoas firmassem as suas amizades
naquele ambiente. E a gente acredita que a gente conseguiu, com o Projeto Salva Vidas, trazer pessoas de fora, integrar elas ali, trazendo uma palavra de Deus de uma forma diferente, né, de uma forma mais divertida, de uma forma mais leve, e também no final do culto ali, ter relacionamento com jovens que já estavam consolidados na igreja, assim dando a oportunidade daqueles que estavam lá também de poder discipular e cuidar de outras pessoas. E uma coisa que eu tô ouvindo vocês falarem de excelência aqui, eu lembrei de um versículo que está lá em 2 Coríntios 4:7, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que às vezes nós concentramos essa excelência na gente, naquilo que nós podemos fazer, do jeito que fez. Nossa, fiz um congresso muito bom, fiz uma estrutura de louvor muito bom, ensaiei. Cara, você está traindo agora para você muitas vezes. E o objetivo não é esse, sabe? Então, tipo assim, fazer com o melhor é bom. Tipo assim, temos que fazer o melhor, né? Mas também tem que deixar o canal para a glória de Deus. Muitas vezes eu vejo essa busca pela perfeição, pela excelência, tirando um pouco o propósito, sabe? Não estou dizendo que seja o caso daquilo que vocês estão falando aí, porque essa excelência que vocês estão falando foi o que Deus colocou no coração de vocês, certo? Foi aquilo que Deus trabalhou, foi um propósito, foi aquilo que, né, foi a intenção de Deus. Mas agora, quando eu vejo que as coisas não saem porque não está no jeitinho que a pessoa quer, entendeu? Aí eu já vejo um problema. Aí a excelência começa a ser o limitador. Foi o que o Léo falou. Você buscar ser excelente naquilo que você faz, né? Você fazer, não é você fazer perfeito, é você fazer o melhor com aquilo que você tem. Você dar o seu melhor. E muitas vezes essa excelência ela se mostra na convivência, igual o pessoal do Salva Vidas fez. Cara, quando eu participei do Salva Vidas, acabou o culto foi divertidíssimo, foi um negócio assim, eu nunca tinha visto nada parecido. Mas quando acabou tudo aquilo ali, aí a gente se prepara para sair, para ir embora, né? Aí, tipo, não, tem um cachorro quente aqui, peraí, fomos lá para trás. E ali que, para mim, começou o Salva Vidas, vamos dizer, efetivamente ali. E quando a gente tinha na mocidade, da época mocidade, essa parte da comunhão também, porque a gente tinha as visitas. Foi um ponto muito forte, porque as visitas eram uma parte assim, de oração, não sei o que, o louvor, mas o que realmente acontecia depois devia ser o mais importante, porque ali a gente se conhecia, partilhava experiências, ria, se unia. Então, a chave está na comunhão. Eu consegui ver nas duas situações, no Salva Vidas, quando as vezes que a gente foi lá, e na mocidade que eu participei, porque eu fazia parte daquela mocidade, daquele momento, que assim, tinha muita comunhão entre as pessoas. E eu acho que isso, se a gente pudesse fazer um resumo do que o líder precisa fazer numa liderança, para mim o líder precisa criar comunhão. Eu acho que isso resume todo o trabalho de uma liderança. Se ele conseguir pegar um grupo que tem 50 pessoas e fazer essas 50 pessoas ter comunhão entre elas, falar, conversar entre elas, eu acho que ele pode dizer assim, eu executei meu trabalho com excelência. Eu acho que isso talvez resuma essa questão do trabalho, da figura do líder, de como fazer isso, porque é isso daí, cara, é você conseguir gerar comunhão. Então, quando a gente lida com jovens, a gente tem muitos problemas para resolver, né? Problemas como panelinha, essas coisas assim, esses grupinhos fechados, e você quebrar o grupinho fechado e fazer um grupo grande. Isso foi uma coisa que aconteceu, que a gente viu acontecer. A Alessandra participou disso. Então, era nítido, né? Os grupinhos fechados, isso acontece muito, né? E era nítido, e era uma preocupação que a gente tinha muito grande das pessoas novas que chegavam, né, que se convertiam, que iam para a igreja e muitas das vezes não conseguiam ter acesso
Ou seja, estava no meio dos jovens, estavam todos ali, mas não estavam, muitas das vezes não estavam junto, né? Não conseguiam entrar. E a gente realmente tinha muito essa preocupação. E muitas das reuniões, a gente conversava muito a respeito, a gente começou a tentar levar a ideia, né, a mentalidade de que a gente precisava abraçar, que a gente precisava inserir, né, aquele jovem que estava chegando, que para ele tudo ali era muito novo e que a gente precisava abraçar. Não foi fácil. Mas a gente começou através, eu acho que é aquilo que você falou, que a gente já falou aí, né, várias pessoas, através do nosso comportamento, de estar puxando sempre a pessoa, e isso vai meio que contaminando também. Você começa a fazer, você começa a puxar, você começa a disseminar essa ideia, e isso não é de uma hora para outra, mas vai acontecendo, né? Chega uma situação que a ideia, né, as pessoas captam, os jovens captam ali a ideia do que a gente estava passando e da necessidade, né? E através daquilo que a gente falou, através das nossas visitas, através das orações, aquela convivência trazia muito essa comunhão, porque muitas das vezes, quando a gente fica só dentro da igreja, às vezes você não consegue. É o que Renan falou. O culto foi uma bênção, quando ele foi no culto do Salva-Vidas. Mas a parte que houve após, né, foi de uma importância tão grande ou até maior. Por quê? Porque ali gerou uma convivência. E através da convivência, comunhão. E a gente conseguia, né, naquele grupo, tá todo mundo ali bem aberto um com o outro, de conversar. A gente conseguiu bastante essa inserção. Assim, além da panelinha, né, a gente ainda tem um outro problema que é muito grave, que é a indisciplina. E aí, Douglas, o que você tem a me dizer? Uma coisa que é um pouco tabu, né, que eu vejo assim, pode ser de denominação para denominação, não sei. Mas a forma de tratar com disciplinado, né, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e também muita sabedoria. Porque o que acontece? Há pessoas que são problemáticas, né, que você tem que tratar, tem que curar, você tem que pedir direção de Deus, né? Mas tem pessoas também, cara, que a gente tem que entender que o líder não pode viver em prol de ficar em cima daquele jovem. Se você parar para ver, isso daí nunca foi o evangelho de Jesus, ficar lambendo ferida de ninguém. Jesus, quando ele falou aquelas palavras duras, ele foi perguntar aos discípulos, vocês não vão embora também, não? Aí Pedro vai falar, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos que ter a palavra de Cristo em nós, né? O líder tem que ter isso. Mas agora, viver atrás do indisciplinado não é falta de amor, gente, né? É preciso entender isso, que tem pessoas que batem o pé. Tem até um caso, né, Léo, de um liderado nosso que depois falou assim, porque ninguém vinha atrás de mim, que ninguém, né, ninguém me procurava, mas foi ele que está se escondendo. São coisas assim que a gente, como líder, a gente tem que prestar atenção, a gente não pode viver nisso, tem que ter sabedoria. Tá indisciplinado? Meu irmão, tem o remédio certo para dar para aquilo ali. Tá, hora, Deus, mas nunca fique nessa vida, porque senão, cara, você vai perder, porque tem pessoas que o diabo levanta, cara. Levanta para poder amarrar teu ministério. E vamos ser sinceros, né, gente? Tem jovem, tem liderado que é chato, entendeu? Que, tipo assim, ele tá ali para atrapalhar e se a gente não tiver sabedoria, é o que o Douglas falou, ele vai atrapalhar teu mistério. Então, certamente vocês, Alessandra, Léo, Douglas, vocês tiveram que lidar com gente, vocês tiveram que ter jogo de cintura e saber o momento de deixar o cara para lá. Você não quer participar, o problema é teu. Porque também dá uma quebrada, a pessoa fica, opa, peraí. A pessoa se alerta. Não, vocês tiveram essa situação lá, com certeza, né, Léo? Eu tive, só para não interromper o Léo, mas vou contar aqui uma coisa que foi um pouco engraçada. Eu lembro que eu pegava, tipo, o ônibus da faculdade com uma colega, ela sempre vivia falando, chorando as pitangas dela, caía sempre nos mesmos erros, né? Era até cristã, né? Mas sempre falava dos mesmos erros, que nada. Aí teve um dia
não sei se quando tava num dia bom, né? Às vezes Deus usa a gente no dia mal mesmo, né? Chegando lá, tava lá sentado e falei, Douglas, aconteceu isso comigo de novo. Cara, fala alguma coisa aí, você sempre tem uma palavra, tipo assim, pra me ajudar, né? Fala alguma coisa aqui. Eu falei pra ela, olha só, você não precisa de palavra, você precisa de vergonha na cara, né? Você precisa de vergonha na cara. Depois dali, nunca mais tive problema com aquilo. Foi o remédio certo. Às vezes, cara, o liderado precisa, tipo assim, chacoalha, você, meu irmão, acorda pra vida. Você vai ficar assim até quando? Você vai ficar nessa criancice, você vai ficar nessa infantilidade a vida toda? Você nunca vai alcançar lugar nenhum. Então, entender também que tudo aquilo que a gente age na vida deles é pra vida também, tá? Porque a correção que a gente dá é para um futuro marido que a gente está ensinando, é para um futuro pai, é para o futuro esposa, futura mãe, entende? Então, tem coisa, cara, que a gente não pode ficar lambendo ferida de ninguém, não. Então, a gente como líder, uma coisa que já foi falada e vale salientar que é importante, a gente não somente está na posição de líder distante dos nossos liderados, mas a gente fazer parte daquele grupo. Claro que eles têm que saber que a gente está numa posição de liderança, né? Tem que respeitar a gente como tal, mas a gente está fazendo parte, né, Douglas? Como a gente sempre, eu senti que eu fazia parte daquela juventude, eu não era somente o líder, entendeu? Eles me viam dessa forma, respeitavam a gente assim, mas a gente estava ali, a gente estava dentro dessa panela, né? Então a gente não permitia, né, que isso ficasse fechado. Então eu muito mais, né, era um pouco mais enérgico, né, quando eu via ou sentia algum jovem que tinha um pouco mais rebeldia. O Douglas sempre foi assim, esse cara mais tranquilo, do amor. Rapaz, Douglas era o mais calmo, porque aqui ele tá sentando, batendo forte, cara. Imagina, então você tem que ser a medida perfeita, né, cara? Uma hora você tem que ser suave, outra hora você tem que ser mais pesado. A gente vai aprendendo, assim, conforme a nossa liderança, mas assim, eu sempre fui um pouco mais enérgico, de algumas situações acontecerem, assim, no ápice, assim, que eu vi algum jovem fazendo algo extremamente errado ali no meio da juventude, de eu pegar o cara pelo pescoço e, né, não permitir que o cara continuasse naquela conduta, né, ali dentro. E quando essas pessoas, como a gente falou aí, às vezes indisciplinadas, pessoas rebeldes, às vezes não ouvem a nossa direção, a gente precisa sim tentar conversar, buscar estar com essa pessoa, mas quando a gente percebe que isso não está resolvendo, uma das coisas que a gente fazia era levar isso adiante à nossa direção, né, ao nosso pastor, e o pastor às vezes falava com a família também do jovem, e a gente não ficava gastando a nossa energia com essa pessoa. Estava sempre disponível e aberto, se a pessoa quisesse mudança, quisesse uma oração, quisesse algo, quisesse mudança. Mas a gente também não ficava gastando toda a nossa energia com essa pessoa. Para mim, a inconstância espiritual, ela é um dos piores problemas da juventude. Eu não via como o maior problema na nossa juventude as redes sociais, a prostituição, sexo, droga, qualquer outros assuntos. Para mim, o pior de todos era a inconstância espiritual, porque essa inconstância que levava a juventude a vários outros pecados. Porque a gente, às vezes, fazia congressos, fazia cultos excelentes, sabe? Não tenho nada contra o congresso, gosto muito. Se vocês estiverem aí fazendo, me chamam para participar, que eu acho top demais. Mas você vê que a juventude, muitas das vezes, era cheia naquele momento, mas por causa da inconstância espiritual, porque muitas das vezes a pessoa ela não se alimentava em casa, porque eu vejo que a igreja, o culto da juventude, congressos são a cereja do bolo, mas o bolo mesmo, a base do bolo, ela é feita em casa, com oração, com leitura bíblica todos os dias, sabe, com a gente, nossa busca diária, nós no nosso lugar secreto. Muitas das vezes a juventude ela não fazia isso, dependia dos líderes, dependia de um congresso, isso que a gente tem que trazer para a nossa juventude, né, que eles têm que ter o seu momento diário com Deus, né, e por causa dessa inconstância espiritual, eles não recebiam nada, porque a pessoa, você tinha aquele congresso, algo que acontecia, aquele culto sobrenatural, e depois, eu tenho até a teoria dos 15 dias. 15 dias depois, aquele jovem já estava totalmente
pior, muitas das vezes, do que ele estava antes. Por quê? Por causa da inconstância espiritual, porque ele ficava dependendo, né, de culto, de congresso, dos líderes, né, para poder receber uma palavra, para poder ser avivado, sendo que isso ali é só a cereja do bolo, onde o bolo mesmo que a gente tem que fazer é na nossa casa, na nossa vida diária com Deus. Realmente isso que o Leonardo falou é um ponto que a gente observa demais, sempre observou muito, né? A gente marca ali dias, tantos dias de festividade, aonde há de certa forma, né? Você convida pregadores e cantores e aquela explosão, só que muitas vezes que toca só na emoção, né? Você vê, é algo muito forte, é algo maravilhoso, só que como o Leonardo falou, parece que às vezes parecia assim que durava muito pouco. E a gente sempre fez questão de falar isso, não é o congresso que vai te sustentar, não é. O que vai te sustentar na presença do Senhor é o ano inteiro, é a constância, é a busca na oração, é a busca na comunhão, é na escola, é o aprendizado, entendeu? E realmente a gente percebia, às vezes um jovem que está ali na igreja há muito tempo e tal, por conta de uma festa, às vezes sai totalmente do caminho, né? Carnaval é um desafio terrível, porque muitos que estão dentro da igreja, nem todos que estão ali estão na mesma sintonia de busca, né? De vivência realmente com Deus. Isso é muito difícil, né? A gente trabalha, a gente fala, mas é aquele negócio. Eu acho que é um trabalho muito de oração e pedindo assim muito a Deus, que vai despertando isso no coração e na mente de cada um. Porque se a pessoa não desejar isso, dificilmente um líder vai conseguir colocar isso na mente dele. Entendeu? Tem uns que até desejam e muitas das vezes não estão conseguindo por vários motivos. Aí você consegue, né, através de uma palavra, você consegue, através de um ensinamento, você passar um direcionamento para esse liderado. Mas outros não querem. Aí se torna bem complicado. Eu vejo, às vezes, uma inversão de valores na própria liderança. Porque tem muitas lideranças que elas buscam a cereja do bolo, igual o Léo falou, mas não estão preocupadas com o restante, né? O que dá visibilidade é aquele resultado de como é que foi o meu congresso, né? Como é que está sendo os eventos. O pessoal está se emocionando, está chorando, sei o quê. Aí vai lá e tira uma foto de todo mundo chorando, se derramando na presença de Deus, só que daqui a 15 dias, como o Léo falou, se aquela pessoa está chorando por outros motivos, está chorando porque pecou, está chorando porque se afastou de Deus, isso daí, não é comigo, né? Eu quero que ele chore aqui nesse culto e tal. Então, a gente tem que começar de baixo. Peraí, onde é que estão os fundamentos? Vamos trabalhar os fundamentos espirituais com essa galera, sabe? A gente precisa direcionar. Poxa, você precisa ter o seu relacionamento com Deus em casa. Você precisa ler Bíblia, você precisa orar, você precisa se consagrar, você precisa se afastar de determinadas coisas. E o líder precisa ensinar isso para o jovem, falar, olha, é assim que funciona. Sabe, não adianta você chegar aqui no culto e chorar, e se derramar, e sentir o Espírito Santo sobre a sua vida, e falar em línguas, e rodopiar e tal, mas chegar em casa você voltar vazio, você continuar sendo a mesma pessoa que você é. Se a gente não mudar essa mentalidade, as coisas ficam difíceis, porque a gente vai ter isso, a gente vai ter essa oscilação. Uma hora que tá lá em cima, daqui a pouco ele tá lá embaixo. Lá em cima de novo, lá embaixo. A gente precisa trabalhar a base. E uma coisa interessante, né? Vocês falaram aí de congresso, antes de entrar essa questão do espiritual aí, se você já termina o congresso pensando no outro, cara, para mim a tua finalidade já tá errada, né? Não tenho nada contra o congresso também, o congresso é bênção demais, né? Mas assim, a visão que a gente tem, achar que aquilo ali alimenta o seu ministério, alimenta a juventude dessa igreja, não é, cara, aquilo ali é um fast food, tá? É um fast food, não é um arroz e feijão, não. E sobre a questão da inconstância espiritual, eu falo, a questão o líder ele tem que procurar discipular, fazer o jovem ter o próprio relacionamento dele com Deus. Porque a gente fica assim,
Ah, chegou festa de setembro? Ah, não, vamos fazer um evento aqui na igreja. Carnaval? Vamos embora, partir pro retiro, fazer alguma coisa. Sabe, a gente fica sempre preocupado. E sabe aonde está o maior nível de desvio dos jovens? É no período que ele entra para a faculdade. Sabe por quê? Porque a vida toda a gente ficou evitando as batalhas da vida dele. A gente evitou eles dos carnavais da vida, das festas da cidade, da festa disso, daquilo. Aí quando chega na faculdade, como não tem para onde ele correr, começa a vir as festinhas, começa a vir as ofertas lá. Nunca que vai ter uma constância espiritual, porque não ensinou os jovens a lutarem as lutas deles. Isso daí é aquela questão da gente começar a deixar as obrigações que a gente vem aprendendo com o tempo, porque a gente acha que aquilo ali, poxa, não, a gente precisa fazer um retiro, precisa fazer não sei o quê, precisa fazer não sei o que lá. Começa a viver o ministério pelas obrigações. E aí essas obrigações começam a engolir a gente, começam a tomar o tempo da gente, a gente não consegue olhar para mais nada. A gente não consegue olhar para um ano inteiro, porque, por exemplo, em algumas situações, você já chega lá e o cara já fala assim, acabou o congresso, vai virar e vai falar assim, não, ano que vem quem faz o congresso é fulano. Aí você já gela, porque você já fica naquela de obrigação. E aí vem a questão de que, será que a gente pode deixar essas obrigações que a gente imagina, que a gente colocou nas nossas cabeças, engolir o nosso ministério de alguma forma? Elas existem, elas são necessárias, nós precisamos trabalhar elas, mas elas não podem ser a prioridade na nossa vida ministerial, na nossa liderança. A prioridade não pode ser as obrigações, a prioridade, na minha opinião, e aí me corrijam se eu estiver errado, tem que ser o legado que a gente deixa. Tem que ser o que vai acontecer depois. Quando acabar a minha liderança, como é que vão estar os jovens? Como vão estar essas pessoas? Elas vão ser, como o Douglas falou, vão ser pais bons, vão ser maridos bons, vão ser jovens bons, elas vão estar preparadas para as situações que elas vão enfrentar, porque não tem como, infelizmente. A Alessandra sabe muito bem disso, porque a Alessandra, além de ser líder de jovem, é mãe de 2 jovens. E assim, como é que você faz pra... Não tem como botar o Lucas e o Luriano numa redoma e falar assim, vai pra faculdade dentro da redoma. Não tem como. Isso aí, né, como a gente já falou, já foi falado, isso aí é trabalhado, né? Eles têm que estar prontos para rejeitar aquilo que eles sabem que não é importante para eles, que não é bom para eles. Se eles não aprenderem isso, né, como o Douglas falou, não adianta você levar para um retiro, vai ter outra situação. No carnaval a gente faz um retiro, mas vai ter outra situação que vão ter muitas ofertas e eles vão estar ali, né, como é a situação que o Douglas expôs muito sabiamente, a questão da faculdade, que realmente muitos jovens, quando chegam, se deparam assim, com as portas, né, arreganhadas ali. Pronto, aqui ninguém está me vendo, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Então, se ele não teve um aprendizado, se aquilo não gerou nele uma condição dele entender o que ele deve participar e o que ele não deve participar, o que é certo e do que é errado, né? Não vai ser um retiro que vai livrar ele de ter ofertas, né? Ofertas e ofertas na sua frente. E sim a condição de ele entender que aquilo não é para ele e que é ele que tem que recusar. Gente, a gente está caminhando para o final, mas assim, para a gente deixar isso assim, de uma forma mais prática e resumir alguns conselhos que a gente pode deixar aí para os líderes, né, que estão atuando aí na liderança de jovens, o que a gente pode deixar? Eu, particularmente, deixaria para eles o seguinte: olha, ame a mocidade, a juventude que você lidera. Ame cada um deles
a ponto de entender que depois que você sair da sua liderança, alguém vai assumir o lugar. Então você precisa se preocupar poxa, quem vai assumir? Eu tenho que dar uma continuidade. Então prepara um sucessor para você, sabe? Deixa alguém caminhando ali ao seu lado, entendendo a forma como você está trabalhando. Quando você sair, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você trabalhou com aquela mocidade, ele vai ter uma perpetuação, sabe? Então, se eu posso deixar um conselho, é esse: ame eles a ponto de deixar alguém preparado para assumir o teu lugar quando você sair e fazer o trabalho ainda melhor do que aquilo que você fez. Então, a intenção não é que você seja o melhor ou tal. A intenção é que quando você sair, as coisas aconteçam de uma forma ainda melhor, porque a mocidade que você amou, que você cuidou, você teve tanto trabalho para cuidar, ela vai ter alguém que vai assumir o teu lugar e vai fazer também da mesma forma, com todo amor, com todo carinho, e vai cuidar deles, e se Deus quiser vai ser melhor ainda, porque a tua mocidade vai estar crescendo, cada dia vai estar aumentando, e vai chegar um ponto que você vai olhar e você vai falar, nossa, realmente você vai se alegrar de tudo aquilo que foi feito, você vai entender, poxa, eu plantei uma sementinha aqui, e olha como já cresceu. Então esse é o conselho que eu deixaria. Eu deixaria o seguinte conselho: seja um bom liderado, porque existe uma coisa que é fato. Se você for um bom liderado, você será um bom líder. Se você souber ouvir, você vai saber ensinar. Então, se você não for um bom liderado, você dificilmente vai conseguir ser um bom líder. Você, sendo um bom liderado, você vai conseguir observar o que o teu líder faz. E muitas vezes, quando a gente está em situação de liderança de jovens, o nosso líder direto é o nosso pastor. Então, o que acontece é que a gente precisa respeitar, precisa entender, precisa ouvir os nossos pastores, entender, não necessariamente que você vai aceitar tudo que ele fala de qualquer forma, mas assim, tentar entender o lado dele, tentar entender, por exemplo, quando ele fala não para você, o porquê que ele falou não para você, porque muitas vezes você vai ter que fazer isso com os teus liderados, você vai ter que falar não para eles em algum momento, e aí é necessário você entender o porquê para que você consiga passar também para o teu liderado por que você falou não para aquela situação, por que aquilo ali não vai ser feito do jeito que ele gostaria. Eu acho que esse seria meu conselho, se eu pudesse dar o conselho para alguém. Posso falar aí? Pode. Então, uma coisa que eu tenho aprendido, que Deus, ele é um grande investidor, né? E uma palavra que me chamou muita atenção essa semana foi que Deus, ele dá a semente àquele que semeia. Então, se a gente não entender que nós temos que transbordar na vida das pessoas, a gente não vai receber mais semente. Porque existe até uma parábola, né? Que Deus, ele conta que ele deu talentos, né? Dinheiro para cada servo, e quando saiu, né, cada servo fez alguma coisa diferente. Alguns investiram para ter o retorno e outros guardaram. O que não é muito comum para o brasileiro, né? Quando a gente recebe dinheiro, a primeira coisa que a gente faz é botar na poupança, guardar debaixo do colchão, e assim são nossos talentos também. Às vezes a gente acha que a gente tem pouco, né? E a gente acha que não está capacitado para aquilo. E a gente tem que entender que Deus, ele não chama os capacitados, mas ele vai capacitar aqueles que ele tem chamado. E se você está ouvindo esse podcast, é porque Deus tem te chamado para mudar essa geração. Eu queria até falar aqui rapidamente, Renan, se é possível, a teoria da maçã, para quem não conhece, né? A teoria da maçã, se vocês pegarem uma maçã aí na sua casa, que vocês estão ouvindo aí, cortar essa maçã, vocês conseguem contar quantas sementes tem dentro dessa maçã? Consegue, não consegue contar as sementes? 4. Aí, ó, 4, já falou 4. Agora, Renan, me responde aí, quantas maçãs vai nascer dessas sementes? Você sabe? Teoricamente 4, né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não. Quantas maçãs vão nascer dessa semente? Ah, sim. Aí é uma árvore, muitas. Isso acontece. Sementes. Você não tem como saber, serão incontáveis. Assim é aquilo que você faz no reino de Deus, aquilo que você planta, aquilo que você acha que às vezes é pouco, mas aquilo que você fizer, meu amigo, vai dar um resultado tão extraordinário que você não vai conseguir contar quantos frutos deram através daquilo que você fez. E melhor ainda,
você vai fazer na vida das pessoas, ela vai frutificar e ela vai fazer na vida de outras pessoas também. É algo que não tem fim, que nunca acaba. Então, desperta para essa geração. Você é um líder, você pode não estar em cargo nenhum, mas você é um líder nessa geração, que você vai ser relevante e vai transformar, vai fazer esse mundo aí ficar pequeno, vai tocar o terror, tá bom? Na cidade onde você está, nas redes sociais hoje, que amplificou tudo que a gente tem. Às vezes, muita gente ficou falando aí, poxa, mas eu sou pouco relevante, eu não tenho ninguém para falar. Cara, tem os caras aqui que estão aqui com a gente aí, que tem 1.000, 2.000 seguidores aí, ó. Isso é mais que muita igreja. Que igreja aí que tem 1.000 seguidores? Que tem 1.000 pessoas? Ela não tem, entendeu? Então você já tem aí mais gente que te segue do que igreja. Então fale, cara, o que você tiver disponível nas suas mãos, as ferramentas que você tiver, fale de Deus. Então, minha vez aqui, eu vou ligar o modo assembleia aqui. Para não ficar só nas minhas palavras. Eu vou botar um corinho de fogo agora na edição. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Eu quero dizer o seguinte, essa palavra é para aquelas pessoas que não têm certeza se o teu chamado é esse mesmo, se você, tô aqui nesse ministério, mas não sei se é para mim, sabe? Tem aquela dúvida, que às vezes a gente quer tudo mastigado, já quer que Deus já coloque o rótulo na tua cabeça assim, olha, vai ser evangelista, vai ser pastor. Cara, o que parecer para você fazer, faça. E faça, tipo assim, com toda a sua força, o melhor que dê para você fazer. Não fica com dúvida. Pastor chamou você para liderar os jovens, chamou você para dar uma palavra para os jovens. Cara, vai. Ah, não sei se é isso para minha vida. Cara, deixa fazendo. Cara, eu comecei na portaria da igreja. Não desmerecendo, né? Nem nada, nem botando o carro. Mas, tipo assim, da onde começa? Aonde quem dava só apertava a mão dos irmãos. Agora, sou líder de ministério louvor, eu prego na igreja, dou estudo na escola dominical, né? Por quê? Porque eu comecei fazendo. O que veio para mim, eu vim fazendo. A chave do seu ministério crescer, cara, é fazer o que vai te dar na tua mão, tá? Não espera começar lá de cima, nem nada. Cara, tá em dúvida, não sabe se é isso que é para você? Cara, abraça as oportunidades, cara. Abraça a oportunidade, faça. E faça com toda a sua força e com toda a sua vontade. Porque aquilo que o Senhor quer de você é que você faça com vontade, com o coração cheio de amor, aquilo que Ele está colocando na tua vida. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ali. Então, o conselho que eu deixo é que você entenda que o líder, ele recebeu um presente de Deus. E Deus confiou a ele vidas que são dele. E ele confiou a você para que possa estar ensinando, levando a palavra dele, buscando em situações difíceis, pessoas distintas, né? Cada um no seu jeito. E ele confiou a você, ele te deu é um presente. Que você aceite esse presente do Senhor e faça com todo o seu coração, com toda a sua força, com o melhor que há dentro de você. E aí entenda que você está fazendo um Deus todo-poderoso, um Deus que um dia entrou na sua vida e te transformou de uma maneira tremenda. Então, que através da sua vida, Deus está levando a mesma condição, a possibilidade a outros. Porque muitas das vezes os líderes estão convivendo com pessoas, com jovens, né, com seus liderados, e muitas das vezes ali tem jovens que ainda não conheceram Deus verdadeiramente. Então, que você possa demonstrar com a sua vida esse Deus tremendo que você serve. Você fazer com paixão aquilo que Ele te confiou é uma prova muito grande disso, né? De você testemunhar aquilo que Ele fez na sua vida e declarar sempre, jamais ocultar isso para você, de que Ele é maravilhoso, tem algo tremendo para a tua vida, Ele te chama, você que está ouvindo é um líder, cada um que aceita o Senhor, que adora esse Deus, é um líder em potencial. Então está nas suas mãos levar essa palavra a todos quantos
necessitam, né, ali à sua volta, que você tenha oportunidade. É esse o conselho que eu dou, e vou dizer assim, a gente ouviu conselhos maravilhosos, que, nossa, se a gente for seguir aí metade, a gente já vai ser líder de sucesso. É isso. Galera, então a gente vai chegando aí ao fim desse podcast, assim, maravilhoso. Eu quero agradecer muito pela Alessandra, quero agradecer pelo Douglas, quero agradecer pelo Leonardo, por estarem aí com a gente. Eu quero agradecer também um pouquinho pelo Renan, mas assim, foi muito, muito, muito bom. A gente conseguiu falar sobre assuntos assim que são maravilhosos. É claro que assim, se a gente fosse falar tudo que dá para falar sobre liderança, a gente ia ter que fazer um podcast de 24 horas. Mas eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Gente, e eu também agradeço por vocês terem topado. Eu sei que não é fácil, pra gente não é fácil estar falando pra vocês. Tem gente, vocês nem parecem, que estão acostumados com isso já. Pelo amor de Deus, né? Tiraram de letra, mas foi realmente sensacional. Acredito que para quem ouviu, quem está ouvindo esse podcast, saiu daqui da forma que eu tô saindo, assim, renovado para exercer mesmo a liderança. Então só tenho a agradecer vocês, porque foi demais. E a galera que está nos ouvindo, olha, compartilha esse podcast, mostra para outras pessoas, para outros líderes que você conheça, ou para líderes em potencial, como a Alessandra falou. Curte aí, nos ajude a divulgar, tá bom? E também comenta, se você quer ouvir a gente falando sobre algum outro assunto, se vocês querem ouvir de novo a Alessandra falando, se vocês querem ouvir Douglas falando, Léo falando sobre diversos assuntos aí, a gente vai chamar de novo, porque eles vão ficar aí de stand-by para outras oportunidades, outras gravações, podem ter certeza que vai ser muito bacana, e a gente conta com a colaboração de vocês aí para ajudar a gente a sugerir pautas, sugerir temas para a gente estar abordando, beleza? Fiquem com Deus, um abraço para todos vocês, galera. Valeu! Valeu, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Grande abraço. Aquele negócio pareceu um pouco mais responsável. E eu não tô gravando nada disso, né? Agora só comecei a gravar. Agora tá gravando. Podia botar essas demências de Eduardo no extra aí, tô perdendo aí. Perdendo as oportunidades. Eu tinha esse bonequinho até há pouco tempo. Rapaz, eu tenho uma inveja nada de vocês, que eu não tenho esse bonequinho, não. É porque você não era especial, né? Eu não sou mocidade avivada raiz, né? Você não era especial, cara. É só por causa disso. Eu não fui na vacaria com vocês. Não foi na vacaria. Que inveja, rapaz. Vocês estão na vantagem por quê, né? Que falam que o vírus ele sobrevive a 27 graus, mais ou menos. É só vocês começarem o culto cantando 500 graus de Cassiane, que aí já mandou pro Beleléu. Já mandou... Bota os florinhos de fogo, que aí vocês podem curtir o culto à vontade. Isso, agora foi, Alessandro. Fala alguma coisa. Olá, boa noite. Boa noite, Alessandra. Mas você falou errado, era para falar alguma coisa. Ah, tá, alguma coisa. Canta não, Eduardo, canta não. Foram anos e anos chovendo. Deixa eu descansar mais, cara. Queimar bombril no retiro também, as artes que a gente fazia no retiro. A gente pode dar umas dicas pra galera aí. Como fazer bagunça em retiro, é verdade. Tem muita história pra contar. Os líderes eram o que mais fazia. Eu levava cabeção de negro para distribuir pra galera, pra agitar o retiro, porque tinha uma galera que era muito devagar, muito fraca.